Brincar, pular, correr e estudar são algumas atividades diárias realizadas pela maioria das crianças. E para que elas estejam aptas a realizar todas essas tarefas, é fundamental o cuidado com a saúde, principalmente do sistema respiratório. A bronquite é uma patologia respiratória comum nesse público e o diagnóstico precoce garante melhores condições de vida às crianças. Para falar sobre esta realidade, o Manhã Total tem o prazer de receber aqui na nossa sala de estar a pediatra e pneumologista Juliane Lacome. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui, doutora. Prazer é meu, Patrícia. Muito obrigada. Agora vamos esclarecer qual a diferença. A gente sempre confunde e tem muitas dúvidas em relação à bronquite com a asma. Tem diferença essas duas patologias? Isso são terminologias diferentes, mas no fundo, em termos de patologia, quer dizer a mesma coisa. Bronquite é um termo mais leigo, que a gente utiliza para as mães entenderem, e asma é um termo mais científico, né? Não é que a asma é mais forte que bronquite, né? As mães acham isso, mas na verdade são termos utilizados para a mesma patologia. É fator genético ou não, tanto a bronquite como a asma? Tem fator genético associado. A gente sabe que quando um dos pais, né, tiveram bronquite ou asma durante a infância, a chance do filho ter é em torno de 70%. E quando ambos os pais tiveram, a chance é em torno de 95%. Então, isso já está determinado, né, essa questão hereditária, genética, que vem acometer essas crianças. Né? Doutora Juliane, para a gente esclarecer um pouco melhor, nós vamos trazer algumas imagens. Eu queria que você comentasse para a gente, já que nosso tema central é a bronquite. Veja só na tela ali. Eu queria que a senhora comentasse pra gente. Aqui, né, do lado esquerdo, a gente vê então um brônquio normal e do outro lado a gente vê então um brônquio inflamado, o que acontece na bronquite, na asma, né? Dentro dele ali tem um aspecto, né, de secreção, que é o catarro que nós dizemos, né? Então, a gente percebe então que teve uma diminuição da luz, né, da entrada do ar nesse brônquio, o que caracteriza então os sintomas da doença, que são a falta de ar, o desconforto respiratório e a tosse. Doutora Juliane, a crise é algo insuportável e até perigoso, principalmente para o público infantil, não é? Começa pela falta de ar. Isso. Muitas vezes começa pela tosse seca, uma infecção de vias aéreas superiores e evolui em alguns casos com a falta de ar, que é o desconforto respiratório. Os pais têm que estar muito bem orientados a tratar essa crise já em casa, no início, para que ela não evolua, né, para gravidades, para uma maior gravidade, uma crise moderada ou grave. É difícil da gente reverter, inclusive, a nível hospitalar. A gente sabe que anos atrás, um tempo mais remoto, a crise era tão intensa e os pais não sabiam o que fazer, a medicina também não estava tão avançada nesse quesito. Hoje já melhorou bastante, tem medicação mesmo que onde você está, um local ermo, um local distante de um hospital, você pode utilizar, que você socorre o paciente, ele não corre risco nenhum naquele momento. Com certeza, e os pais precisam estar orientados a, quando do início da crise, já, né, usar o medicamento para que a crise não evolua. Às vezes vai para uma viagem, para uma fazenda, para um spa, para um resort, né? Então, precisam realmente levar o medicamento e estarem, né, protegidos ali se uma eventual crise acontecer, não evoluir com gravidade. A glote pode fechar? Não, porque a glote já seria uma doença de via aérea superior e a asma é uma doença de via aérea inferior. Então o paciente não chega a morrer de falta de ar? Chega. Corre esse risco? Corre esse risco, se não houver tratamento adequado desde o início da crise, se essa crise vier com uma intensidade muito forte. Então tem que socorrer a tempo, né? Tem que socorrer a tempo. Nós temos mais uma imagem na tela pra gente, Bruno, por gentileza. E essa imagem, o que diz pra gente, doutora Juliane? Então, essa imagem confirma a outra imagem, né, anterior, uma diminuição da luz, né, da entrada do ar ali, naquela foto em que coloca bronquite crônica e mostrando pra gente ali a secreção, que é o catarro, né, que é fruto dessa inflamação crônica das vias aéreas. E qual o período do ano que é mais crítico para o paciente que tem bronquite? É o período do outono e inverno, né? Ele sofre mais esse período? Esse período precisa realmente ter um cuidado especial na prevenção, né? Que é muito importante a gente deixar claro que tratar as crises não é tratar a doença, né? Tratar a doença é diferente. Existem medicamentos preventivos, tá? Para que ele não tenha crise. Nesse período, outono e inverno, é um período crítico para a gente tratar preventivamente, que a gente sabe que o índice, a ocorrência de crise vai ser maior. Nós temos mais uma imagem que eu quero colocar aqui na tela pra gente. Olha só, doutora Juliane.
É o que você trouxe pra gente, né? Isso. Ali o normal, né? O pulmão normal. E aham. para quem tem a crise, no caso ali a asma, né? Isso, mostrando a inflamação e aquele outro aspecto embaixo que é a broncoconstricção, que é o fechamento do brônquio pela musculatura por aspectos inflamatórios mesmo. É, quem está em casa se identifica, né? Quem sabe, né? Quem tem a bronquite ou asma sabe muito bem o que o paciente passa, o que ele sente, né? Então a família tem que se unir, a prevenção é o caminho, né? A orientação, a medicina está aí para ajudar. E a gente tem muitas dúvidas a respeito, por isso a gente trouxe esse tema. Eu quero compartilhar agora com o Fernando Prado, que está chegando com as suas informações e a participação do nosso público. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, bom demais. Bom dia, doutora Juliana, tudo bem? Bom dia. Realmente, quando a gente fala de bronquite, principalmente infantil, as mães se desesperam, sofrem muito. E claro que nós temos muitas participações. Eu pedi para o Bruno para colocar na tela, por favor. Algumas delas acho que vocês já falaram para a gente aqui, ó. A primeira já era uma dúvida, o que é a asma e a bronquite. Então, Rosa Mara já foi respondido, tá? E aí a Silvana Freitas pergunta, a bronquite pode ser uma gripe mal curada, doutora Juliana? Não, a bronquite é assim, o vírus que causa a gripe, ele pode desencadear a bronquite, tá certo? Então, por isso que as mães acham assim, que é uma gripe mal curada, mas que é o próprio vírus, né? Ele desencadeia uma inflamação na via aérea e isso leva à bronquite. Nas crianças que têm uma predisposição, Certo. tá certo? Não são em todas. Tá, nós temos aqui então mais uma, Patrícia. Tem mais uma? Temos aqui a Solange Silva, diz o seguinte, meu filho teve uma gripe, um resfriado que nunca terminou. Já tem 4 semanas. Uma vizinha me disse que pode ser bronquite aguda. Mais uma vez, Muitas relacionando dúvidas, à gripe, né? A gente nunca sabe o que é bronquite, o que é gripe, o que é asma, porque o peito chia. É A verdade. pessoa fala, tá chiando o peito, né? A gente coloca até a cabeça para saber o desespero da mãe, né? É porque, assim, a gente sabe que uma gripe, que é uma infecção de vias aéreas superiores, ela vai durar em torno de 2 a 3 semanas, Certo. né? E se isso prolonga, precisa de avaliação médica. Se tem febre, né, Então, doutora 4 Juliane? semanas já é bom dar Já uma é olhada. 4 semanas. Se evolui com febre, precisa de uma avaliação médica, desconforto respiratório. Então, o tempo médio é 3 semanas. Passou disso, precisa realmente. E a coloração do catarro também é preocupante, não é? A coloração do catarro, Patrícia, é uma evolução da inflamação. Significa que não está indo bem. Isso significa que não está indo bem, né? É uma evolução. No início o catarro é claro, aquela coriza, depois evolui com um catarro amarelado, que a gente fala que é um catarro mais maduro, né? E que pode sugerir infecção. Nem sempre é. Nem tá? sempre é. Excelente. Patrícia, temos mais uma aqui. A Aline Teixeira, do bairro Bosque, da cidade de Araguari. Muito obrigado pela participação. Eu, quando criança, sofri muito com a bronquite. Era sempre uma tosse carregada e eu chiava muito. Tudo piorou quando comecei a ter febre. Mas depois de 1 ano de tratamento, melhorei. Olha Ou o seja, tratamento aí, é né, possível Fernando? melhorar, É então. possível melhorar e isso é o que a gente faz hoje. Melhorar a qualidade de vida do paciente. Para evitar a crise. Para evitar a crise, ele vai poder fazer o esporte de preferência dele. Que bacana. Ele vai poder viajar para o lugar que ele não viajaria antes, por causa do mofo, poeira, enfim. Mas- Então, isso previne, né? Certo. E ele Isso. deixa de ter. E sempre carregando a bombinha. Isso. Sempre carregando, eu falo que é um medicamento preventivo, né? Aham. Um medicamento para que, se ele tiver a crise, ele usar no momento adequado. Certo. Né? Não é uma neura, assim, dependência da bombinha. É mais realmente como um aspecto para ele se prevenir e a crise não evoluir com gravidade. Agora, a gente traz aí só para criança, mas os adultos também sofrem com a bronquite e isso também herda ao longo do tempo pela condição de vida levada, não é isso? É. O cigarro, principalmente, é fator preponderante. O cigarro nos adultos, ele é um fator desencadeante, né? Muitas vezes esses adultos, eles já têm, né, a doença na infância e não trataram. Né? E a gente sabe que é uma doença bimodal, manifesta em fases precoces da vida e fases mais tardias, principalmente se associada ao cigarro. E como diagnosticar a bronquite? Saber que aquele paciente de fato tem? São exames que são feitos? Como que isso é feito? Uma consulta num especialista? Isso. O diagnóstico, Patrícia, ele é um diagnóstico clínico, né? Pela anamnese, pela história clínica do paciente, a gente consegue realmente já chegar no diagnóstico. Existem alguns exames que nós utilizamos para respaldar esse diagnóstico, tá? Para dizer se é uma asma leve, moderada ou grave, né? Alguns testes alérgicos que a gente faz para ver o que pode desencadear mais a asma ou não. É mais nesse sentido, mas essencialmente o diagnóstico, na maioria dos casos, é clínico, é pela história do paciente. E realmente, né, quando a gente percebe, a mãe já sente que tem algo de errado ali, né? A gripe, ela difere bastante de uma bronquite pelo comportamento da criança, né? Ela já dá
indícios disso, não Já é? dá indícios. Porque a gripe é um quadro que a gente tem dor no corpo, febre, coriza, tosse, né? E a bronquite, ela já vem com o quê? Com falta de ar, a criança já não, né, tem um apetite preservado, né? Ela já não faz as suas atividades Fica apática, diárias, né? fica apática, né? É totalmente diferente. Patrícia, só manda um abraço que a gente vai conseguir responder todas as perguntas, mas a Ana Lu Guimarães participou com a gente, Patrícia Prado, a doutora Deise Carvalho, Alessandra Correia, fisioterapeuta, muito obrigado pelas participações. Gente participando. E aí Obrigada. só tem uma dúvida aqui que eu não sei se é mito ou se é verdade que apareceu. A criança quando está com o peitinho mais elevado, maiorzinho, isso também é um indício que pode ter alguma questão respiratória, bronquite, uma asma? Isso é uma deformidade torácica que pode acontecer nas crianças que têm a doença e não tratam. A gente fala que é o tórax, né, um pouquinho aumentado, aumento do diâmetro antero-posterior, né, da caixa torácica. Pode acontecer nas crianças que têm e não trataram, né? E tem outras deformidades torácicas que podem ou não estar associadas com a doença. Agora a gente pode também relacionar o clima do Brasil, que é bom por demais, tropical, né? O que não favorece tanto essas crises ao longo do ano, Sim, né? mas a gente tem um fator aqui na nossa região que é um fator crucial, que é o tempo seco, né? Esse ajuda também, né? Isso é um fator realmente que né, colabora para o desencadear das crises. A gente percebe aí, não é, Fernanda? É a prevenção, é a consulta, a informação para tirar o paciente da crise, evitar transtornos e correr risco, jamais, né? Com certeza. Orientação, prevenção, tratamento, a medicina está aí para ajudar e como tem ajudado? Com certeza, melhorar a qualidade de vida sempre. Tá certo. Fernanda, até daqui a pouco. Muito Tá bom, obrigada então. pela Obrigado. participação. Obrigada. Nós batemos um papo aqui com a pediatra e pneumologista, doutora Juliane Lancôme. Muito obrigada pela presença, adorei recebê-la. Obrigada, Patrícia. Teus olhos lindos, viu? Obrigada. Um beijo para você, um ótimo dia. Beijo, muito Volte obrigada. sempre, Obrigada. viu? Tchau, Bom tchau.